Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa mensagem de hoje. Na verdade, essa mensagem, ela é mais do que uma mensagem, ela é um estudo com muitos detalhes. E quando eu ministro essa palavra, eu levo pelo menos 2 horas para conseguir ministrar esse estudo todo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas não perdendo algumas coisas que são essenciais. Amém? Eu queria pedir com muito carinho a você, que você evitasse sair do seu lugar, tá bom? Que você evitasse se locomover, conversar com a pessoa ao lado, e que a gente pudesse ter uma atmosfera o mais propícia possível para recebermos a palavra de Deus, tá bom? Então, se você puder evitar sair do seu lugar e se aquietar diante de Deus e da sua palavra, vai ser bênção demais. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus, a terra, porém estava sem forma e vazia, ou na tradução original diz, ela ficou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olhe para cá, rapidamente. Só isso aqui que eu vou falar, a gente podia ficar horas. O livro de Gênesis, o capítulo 1, ele não fala de criação, ele fala de recriação. Recriação, algo que foi recriado novamente, porque um dia tinha sido criado e perdeu a sua forma original. O único versículo no livro de Gênesis que fala de criação é o versículo 1, quando Deus diz, no princípio, ou seja, o que é esse princípio? Olhe para mim, é a eternidade passada, quando Deus, no início de todas as coisas, Ele criou todo o universo, bilhões de galáxias, estrelas e planetas. E se você tentar pesquisar sobre isso, você vai ver que o homem não conseguiu chegar a entender o todo do universo. Está totalmente longe, são anos-luz. E por mais que a tecnologia, a ciência cresceu, não consegue chegar a compreender o tamanho, a dimensão do universo. E quando você começa a pensar e estudar e ver sobre isso, você vai ver que a Terra, o planeta Terra é um pequeno ponto no meio desse enorme universo, como se essa tampinha fosse o planeta Terra. E eu e você, quando você anda de avião, você vai ver que nós somos um pequeno ponto dentro desse pequeno ponto do universo. E por mais que isso seja tão impressionante, o que mais impressiona é que esse Deus, criador de todo esse universo, tem a potencialidade, a capacidade de habitar dentro desse ponto chamado cada um de nós. Então Deus, no início de todas as coisas, Ele criou todo o universo, e dentro desse universo imenso, existe um planeta chamado Terra, que nós habitamos nesse planeta chamado Terra, que era mais um dos planetas criados por Deus no universo. E um dia, lá atrás, há muitos e muitos milênios atrás, um ser, também criado por Deus, dos muitos seres criados por Deus, em um lugar no universo, olha, é quase que assim uma crônica de Nárnias de Arão. Tenta viajar comigo, você não precisa acreditar em tudo, tá bom? Essa é a minha teologia pessoal. Se você não concordar com tudo, fique tranquilo. Só tente tirar a lição que eu quero te dar disso. Em algum lugar desse universo, e se você crê que um dia iremos para o céu, você conhecerá esse lugar.
Em um lugar do universo existe também, vamos chamar assim, tá? Um planeta chamado céu. Na minha opinião de cabeceira de cama, nesse lugar chamado céu no universo, que para mim esse lugar está no centro do universo, que para nós é muito distante compreendermos tudo isso, está a base de Deus, onde Deus tem a sua base. Ainda que ser é um Deus onipresente que está em todo o universo ao mesmo tempo, e também dentro de todos nós, Ele tem a sua base nesse lugar chamado céu. A Bíblia, um dia eu queria vir aqui para estudarmos uma semana assim só sobre o céu. É algo que me pira há muitos anos, faz 20 anos que eu estudo sobre isso, 30 anos. E o céu tem tantos detalhes. O céu tem cidades, o céu tem ruas de ouro, casas de ouro. O céu tem um lugar onde Deus habita, e Deus diz que Ele tem um trono. E se você estudar, você vai descobrir que o trono de Deus é quadrado, que tem 4 rodinhas e se movimenta de um lado para o outro. Acredite, está na sua Bíblia. Aonde tem as pedras afogueadas, aonde está o brilho da glória de Deus. E de todos os seres criados por Deus, agora tenta entender comigo. Alguém poderia conseguir uma cadeira para mim? Por gentileza, obrigado. E de todos os seres criados por Deus, imagina, se quando Deus repaginou a terra, obrigado, viu, queridão? Quando Deus recriou a terra, se quando Deus recriou a terra, Ele fez a terra com essa tão enorme biodiversidade de vida, que se você estudar, eu tenho uma filha que é bióloga, a gente conversa muito, são uma infinidade de seres criados que não se conseguiu catalogar todos os tipos de espécies de seres que existe no planeta Terra. Agora você tem noção do que é o céu? Tenta imaginar o que é o céu. Então o céu tem seres de todas as espécies. A Bíblia dá muitos relatos e muitas dicas de seres, seres com asas, com cabeças, serafins, querubins, anjos, todas as espécies. A Bíblia também nos deixa claro que o céu tem animais. A Bíblia fala do urso, do leão, da águia. O céu tem animais, acredite, os biólogos vibram com isso, cara. É muito legal o céu. E nesse céu, com tantos seres das mais diversas formas de espécies criadas por Deus, e todo o universo criado por Deus em perfeita e 100% harmonia, um dia lá atrás, um dos seres, também com livre-arbítrio como nós, intentou no seu coração desejar o lugar de Deus. E esse ser, antes da sua queda, se chamava o Iluminado, Sinete da Perfeição, Querubim Ungido, Lúcifer. Diretor de toda a estrutura de música do céu. Esse ser, um dos mais altos graus de escalão na hierarquia dos seres criados por Deus. A Bíblia nos dá a entender que era um dos únicos seres que tinha acesso ao lugar das pedras afogueadas, onde estava o brilho e a glória de Deus, onde estava o trono de Deus. Esse ser tinha acesso à presença de Deus. E esse ser, um dia deseja, por livre-arbítrio, o lugar de Deus, querer ser igual a Deus e a glória de Deus. E a Bíblia diz, está relatada ali em Ezequiel 28, uma das bases, que ele, na multidão dos seus pecados, no comércio dos seus pecados, ele contagiou 1/3 de todos os seres criados por Deus, para se levantar e dar um golpe de estado em Deus e se tornar o próprio Deus no lugar do Deus Criador. E quando ele contagia 1/3 de todos os seres criados por Deus no céu, e ele se levanta, Deus se levanta contra ele, e aí há uma grande batalha. Todas as religiões acreditam nisso, só para fortalecer seu entendimento. E Deus se posiciona, e esse ser, Satanás, depois da queda, o dragão, a antiga serpente, o acusador, ele é expurgado do céu. Agora entende, quando Satanás é expurgado do céu, ele tem que ir para algum lugar do universo. E qual é o lugar do universo que ele
vem, ou se aloja, ou cai? A terra. Isso está provado em Apocalipse 12, quando João, na ilha de Patmos, arrebatado ao terceiro céu, ele vê em forma tridimensional, porque ele sai do Cronos e entra no Kairos. Um outro dia a gente vem estudar sobre isso. Ele vê, então, ele diz: eu vejo o antigo dragão, a serpente, caindo precipitada sobre a terra, arrastando com ele a terça parte. Então, no versículo 1 de Gênesis, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, se torna ou sofre um caos, ela perde a forma, porque ela é atingida por algo que tira a forma dela e ela fica disforme. Por quê? Porque Lúcifer cai sobre a terra, e a queda de Lúcifer traz um abalo tão grande que a terra fica disforme. E não só a terra, o que nos dá a subentender é que não só a terra, mas todo o sistema em volta da terra. Por isso, quando Deus vai recriar a terra, ela já era criada. Quando Ele vai recriar a terra, Ele recria não só a terra, mas todo o sistema em volta, porque Ele coloca o sol, a lua, repagina todo o sistema, e Ele traz uma nova roupagem à terra, com um propósito. Ele tem, agora, entenda isso, aqui está a terra, no meio nenhum lugar desse grande universo. Satanás é precipitado desse lugar onde Deus está e habita o centro da sua base. Estou usando sentidos antropomórficos para você entender. O que é um sentido ou uma palavra antropomórfica? É quando se usa uma palavra no vocabulário humano para te aproximar de algo divino, mesmo que não se consiga. Então eu estou usando expressões para você conseguir entender comigo. Então, Satanás cai precipitado, e ele tem que ir para algum lugar desse universo, ele cai na terra. Por isso vem a explicação que por que nós habitamos a terra? Porque foi aqui que Lúcifer caiu. Se Lúcifer tivesse caído em Marte, nós moraríamos em Marte. Se ele tivesse caído em Plutão, nós moraríamos em Plutão. Se ele tivesse caído em Vênus, nós moraríamos em Vênus. Aí você pensa assim, ou pode pensar e dizer: pastor, mas não há possibilidade de vida em Marte. Ele teria repaginado Marte como repaginou a Terra para termos possibilidade de vida. Ou então ele teria nos criado com condições de subsistência naquele lugar. Como Lúcifer caiu sobre a terra com um terço de todos os seres que se levantaram contra ele, detalhe muito legal isso. Quando Lúcifer caiu com um terço dos seres. Lúcifer não tem atributos que Deus tem. Um dos atributos que ele tem ele não pode criar nada. Então a mesma quantidade de anjos caídos, que hoje nós chamamos de principados, potestades, demônios, as castas mais diversas, porque a mesma hierarquia do céu desceu para a terra. Por isso em Ezequiel diz assim: na multidão do teu comércio. Ou seja, Lúcifer disse: se eu pegar o lugar de Deus, você sobe de patente, você sobe de patente. Esse era o comércio. Uma hora eu explico isso melhor para vocês. Mas olhe para cá. Então agora Lúcifer caiu com a quantidade de demônios. É a mesma quantidade que caiu, é a mesma que mantém até hoje. Aí você pode até ter um cálculo matemático. Por que você vê menos manifestações incorporativas, de incorporação de demônios nas pessoas hoje? A Terra hoje tem 7,5 bilhões de pessoas. É mais gente para menos demônio, gente. As estratégias dele é outra hoje. Quem está comigo, diga amém. É muito louco, não é? Dá um abraço no irmão e diga assim: estou desistindo de pagar a janta, eu quero ficar ouvindo a palavra. Amém. Então, Satanás cai. Deus agora, então diga comigo assim: a terra, mais forte, sofre um caos. Agora olhe para cá, imagina, aqui é a terra, nesse universo inteiro, é o único lugar do universo que Deus agora está sem o domínio. Por quê? Quando você estuda mundo espiritual, você vai ver que Satanás tem um reino. Ele se autodenomina rei. E ele cria o reino com esses que se rebelaram contra ele. E ele faz a sua base na terra. Só que a terra pertence a Deus.
Você vai ver isso a Bíblia toda, Deus dizendo: a terra me pertence. Ele está mandando um recado para o mundo espiritual. Não é desse cara que invadiu a terra. Então Deus tem uma ideia mirabolante, fantástica. Do mesmo jeito que eu criei seres para habitar o céu, eu vou repaginar a terra e vou criar seres, vou deixar ela diferente, formosa novamente, e vou criar um ser chamado ser humano, e esse vai ser diferente de todos que eu criei até hoje. Não, irmão, você não está entendendo, pelo amor de Deus. E ele criou um ser diferente de todos os outros. Você pode dar a melhor manifestação que você podia dar a Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você pode dar brados de vitória. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então ele pensa: vou criar um ser, a minha imagem e semelhança, homem e mulher, e vou colocá-los na terra, e vou fazê-los multiplicar sobre a terra, e eles vão invadir a terra, e vão colonizar a terra novamente, e trazê-la de volta para mim. Escute, o reino de Deus é nada mais nada menos do que uma colonização de um território que foi tomado por um inimigo. Estude colonialismo que você vai entender o que eu estou te dizendo. E você precisa ter uma visão também, um entendimento de monarquia. Esquece democracia. A Bíblia não tem democracia. Aliás, nós, os brasileiros, estamos debaixo de um sistema de governo que é de gregos e romanos, porque a democracia nasceu pelos gregos e romanos. Nós não somos descendentes de gregos e romanos, nós somos cidadãos do céu. E Deus é rei, e Jesus é rei, e somos do seu reino. Amém? Então Deus tem a ideia agora: vou repaginar a terra e vou criar um ser chamado ser humano e colocar sobre a terra, para que ele estabeleça o meu reino na terra. Deus está estabelecendo o seu reino através de nós na terra, para desfazer o reino de Satanás. E você conhece a história que está em Apocalipse? No final, Satanás, falso profeta, a besta, todos serão destruídos, e o reino de Deus será estabelecido para sempre, e nós somos os filhos dele, do grande rei que vai estabelecer isso. Irmão, pode ser mais forte. Então, vamos falar agora do início desse projeto. Diga assim: o projeto de Deus, mais forte, é tomar a terra das mãos de Satanás, porque ele se autodenomina príncipe rei dessa terra, e Deus nos colocou aqui para desfazer. A igreja foi chamada, a igreja é o reino de Deus que foi chamada para desfazer as obras de Satanás. E o projeto inicial é, Deus então, para começar esse projeto de retomada da terra das mãos do diabo e destruir as obras de Satanás e dos seus seguidores, Deus tinha que começar uma base. Em todo país que você vai, tem uma embaixada. E dentro daquela embaixada, estude sobre isso. Se existe uma embaixada em Brasília, dos Estados Unidos, aquela casa, aquele território dentro da embaixada, aquilo é os Estados Unidos. E quem vive ali, vive com as leis dos Estados Unidos. O Brasil, escute isso. Abra suas duas mãos que eu quero liberar já uma palavra de vitória para a sua vida. Abra as mãos e olhe para mim. Quando um embaixador dos Estados Unidos está dentro da embaixada americana no Brasil, a economia do Brasil pode estar arrebentada, mas ele não está debaixo da economia do Brasil, ele está debaixo da economia do país que ele representa.
Então deixa eu dizer uma coisa para você: você está debaixo da embaixada de Deus nessa noite, e a economia que te governa não é a economia que está aí fora. Você é cidadão do céu, você é filho de Deus, você é do Senhor, você faz parte do reino de Deus. Você não é dessa terra, você é forasteiro nessa terra. Você veio do céu, está passando por essa terra, e aqui nessa terra a economia que te comanda é a economia do céu. Quem toma posse disso tem a melhor manifestação que você podia ter nessa noite. Somos cidadãos dos céus. Então agora Deus decide fazer a sua base, e Ele acha e Ele escolhe um lugar no planeta Terra para fazer a sua base. E esse lugar era na região do Éden, Macedônia. Porque o jardim do Éden, ainda que nunca acharam esse jardim até hoje, o jardim do Éden foi feito e construído por Deus num lugar, numa região hoje chamada de Macedônia. Pastor, como o senhor sabe que o Éden é na Macedônia, ou foi na Macedônia, se nunca acharam o jardim do Éden? É simples, olhe para mim, uma aulinha rápida para vocês. Eu estou saindo do texto, porque se nós formos para lá, nós vamos terminar meia-noite. Eu não tenho problema de ficar aqui, eu só vou embora amanhã às 6 horas da manhã. Mas eu tenho dó de vocês, a pastora não vai ficar chateada comigo, não vou voltar mais aqui. Então eu tenho que correr. Vamos embora, olhe para cá. Como nós sabemos que o jardim do Éden era na região da Macedônia? Simples. Porque o jardim foi colocado entre 4 rios. Está aí na sua Bíblia, capítulo 2 em diante. Cercada de 4 rios: Tigre, Eufrates, Gion e Pison. O rio estava cercado, o jardim estava cercado. Perguntas: por que Deus fez lá? Por que Deus não fez em Fortaleza? Por que Deus não fez no Rio de Janeiro? Por que Deus não fez em São Paulo? Por que Deus não fez na Nova Zelândia, na Irlanda? Por que Deus não fez em outro lugar? Tantos lugares maravilhosos na terra. Opinião de cabeceira de cama, não sei se é isso, mas é uma opinião de cabeceira de cama de quem bastante pensa sobre isso. Ele fez naquela região do Oriente, porque na minha opinião é lá que Satanás fez a sua base. Provavelmente por isso que Deus começou tudo por lá. Quem está comigo diga amém. Amém? Então, quando você pega mapas arqueológicos, porque quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés é pós-dilúvio. Então ele está escrevendo algo sobre um acontecimento antes, era pós-dilúvio. E com o dilúvio, toda a geografia foi alterada. Isso é prova científica. Qualquer lugar que passa por algum tipo de situação climática dessa, ela sofre alterações. Quando você pega mapas arqueológicos antes do dilúvio, e eles existem, você vai encontrar os 4 rios: Tigre, Gion e Pison, sendo que o Gion e o Pison eram menores. Quando você encontra mapas arqueológicos pós-dilúvio, você só encontra 2 dos rios. O Gion e o Pison desaparecem, só fica o Tigre e o Eufrates, mas a região é a mesma. E Deus colocou ali, e Deus ali, olhe para mim agora, que eu vou começar a entrar agora no que você precisa entender. Deus constrói a sua base na terra para começar o seu projeto de reconquistar e tomar a terra das mãos desse invasor chamado Satanás, ali, e ele dá um nome, ele constrói essa base num lugar que se chamava Jardim do Éden. E ele constrói um jardim cercado, e ele coloca Adão e Eva dentro desse jardim, e esse lugar era como se fosse a embaixada de Deus na terra, e ele coloca os 2 representantes, chamados Adão e Eva. Antes de Deus colocar Adão e Eva nesse lugar, ele preparou esse lugar com todos os suprimentos, guarde isso, com todos os suprimentos necessários para a sua autossustentabilidade. Naquele jardim, tudo que eles necessitavam para se sustentarem. Por quê? Porque esse ser, chamado ser humano, diferente de alguns seres espirituais, tem corpo físico. Nós somos espírito,
possuímos uma alma, sentimentos e mente, e habitamos num corpo. O contrário não é correto. Você não é corpo, alma e espírito. Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. E por habitarmos num corpo, criados assim por Deus, necessitamos de alimento físico. Então Deus pega nesse jardim e planta todas as espécies de árvores frutíferas, e também hortaliças, porque frutos ali no original fala de hortaliças e verduras, e frutos faz parte da família de frutos salgados e doces, frutos e salgados, legumes, ok? Depois estude um pouco sobre isso, que me exigiu estudar sobre isso, para ter autoridade de falar sobre isso. Então Deus estabelece árvores frutíferas, e o principal elemento de sustentabilidade de Adão e Eva, enquanto estivessem nesse lugar, que o céu era o lugar de provisão de Deus. Deus, antes de criá-los, Deus preparou tudo. Deus era 100% provedor de Adão e Eva. Eles não plantaram nada, eles não fizeram nada, eles só tinham que administrar e cultivar o que já estava colocado e dado por Deus. Então Deus era 100% provedor de Adão e Eva. Antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha preparado todo o elemento de sustentabilidade dos dois. Então, no jardim, eles eram 100% providos por Deus. Olhe para mim, olhe para cá. Olhe o paralelo. Como Deus estava estabelecendo a sua base, para estabelecer toda a terra a sua base, o Éden, abre a sua mente para entender o Éden. Como eu queria ter tempo, meu Deus, puxa. Quando você vai para Jeremias, para Isaías, para vários textos do Velho Testamento, dos profetas, você vai ver vários deles dizendo: venha para o meu jardim, o jardim de Deus, o meu jardim. Deus, escute, o Éden era mais do que um jardim físico. O Éden é um lugar, é uma posição do ser criado por Deus, em que ele tem total acesso a Deus. Eu sei que é uma viagem de doido, mas as coisas de Deus são doidas. Olhe para mim. No Éden, era como se tivesse um tubo, um túnel, que ligava direto ao céu. Por isso Deus descia todos os dias, e havia uma ligação entre Deus e o homem todos os dias. No Éden, Adão e Eva eram 100% ligados, 100% providos por Deus. O Éden era mais do que um lugar físico. Quando o Éden foi dissolvido, provavelmente com o dilúvio, o Éden físico foi dissolvido, mas o Éden, acesso a Deus, continuou. Por isso você vai ver os profetas dizendo: vem para o meu jardim, para a minha presença, para o lugar de estar comigo, e eu serei seu provedor. O Éden era mais do que um lugar físico. Então entenda, quando Deus vai colocar os dois nesse jardim, Ele preparou toda a provisão para eles viverem ali. E aquilo era base para ir implantando a extensão dessa base por toda a terra, até desfazer as obras de Satanás. E Deus então coloca Adão e Eva nesse jardim. E Deus estabelece algumas regras. Eu já saí agora, cortamos todo o processo da criação, porque Deus fica 6 dias criando todas as coisas. No 7º dia, Ele descansou. É interessante pensar sobre isso. A palavra descansou no hebraico não é descansar de cansaço físico, porque Deus não é ser físico que se canse. A Bíblia já diz que Ele não cansa, trabalha até hoje. A palavra descansou no hebraico, porque isso é um crime que a maioria dos crentes tem como crença. Inclusive com todo respeito, os adventistas, com todo respeito. A palavra não é descansar no sentido de cansaço físico. A palavra é descansar no hebraico, significa: e ele concluiu, e ele terminou a sua obra.
quando Deus diz, e Deus descansou, ou seja, Ele viu que tudo estava perfeito e muito bom, Ele conclui a obra. Vocês lembram quando Jesus, num sábado, encontra com um homem com a mão ressequida, e ele pega a mão do cara, era sábado, e traz a mão do homem com a mão ressequida para o estado perfeito. Os religiosos veem, que guardavam o sábado, diziam, mas hoje é sábado, você não pode cometer isso. Porque se você for a Israel, você vai ver, por exemplo, um judeu não pega um elevador no sábado, ele não frita um ovo, ele não faz nada que transforma. Alguém está me entendendo? Sim ou não? Estude depois o princípio do descanso de um judeu ortodoxo. Jesus cura a mão desse homem no sábado. Aí os religiosos vêm e dizem assim, mas o que você está fazendo? Você não pode fazer isso no sábado, hoje é sábado. Jesus quase que dá um tapa com luva de pelica neles. Jesus olha para eles e diz assim, queridos, se sábado significa tudo está perfeito, se sábado significa tudo está com a minha forma, porque lembra, a terra ficou disforme, Ele vem e repagina ela como Ele, com as mãos dele. É muito louco. Meu Deus, pastora, vocês me dão mais um pouquinho de tempo hoje, pelo amor de Deus. Olhe para cá. Esse mesmo sentido da terra em caos, em Gênesis 1, e Deus repaginar a terra, é o mesmo sentido do texto de Isaías do vaso do oleiro. E o vaso se quebrou, e ele, o próprio oleiro, vem e refaz de novo, porque precisa ter a forma do Criador. Escute, olha, é o mesmo sentido que cai em nós. Quando nós caímos no pecado, perdemos a forma de Deus. Você conhece Deus e entra num processo de restauração para se tornar de novo a imagem de Deus. É muito louco. Segura aí, segura. Então, Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, mas por que eu não posso trazer a mão dele para o lugar original? O que está errado, se hoje é sábado e tudo tem que estar em perfeito estado, o que está em desarmonia é a mão dele estar disforme. Eu só trouxe ela para a perfeição, para que haja harmonia da mão dele com o sábado, que é dia de coisas perfeitas. É muito louco. Desculpa, vou voltar. Agora Deus coloca Adão e Eva no Éden, e Ele estabelece regras. Diga assim, regras. Pode ser mais forte, todos. Diga princípios, leis, formas que Ele, o Criador, estabelece. Então olhe para mim. Ele coloca Adão e Eva no jardim e Ele dá algumas ordens. Gênesis 1, 29. Não precisa ler, pode olhar para mim e confiar. Ele diz ao homem, à mulher, eles comerão dos frutos das árvores como elemento de sustentabilidade. Verso 30. E os animais, toda espécie de animais, répteis, selvagens, aves, todas as espécies de animais comerão da relva do campo. Então Deus, olhe para mim, estabelece a forma de sustentabilidade dos seres criados. O ser humano, nós, comeria os frutos das árvores, hortaliças e verduras. Antes da queda, a forma que Deus estabeleceu para o homem era um perfil vegetariano. Não estou fazendo apologia, só estou te mostrando na Bíblia. Não havia cadeia alimentar. O homem não comia. Cadeia alimentar, comer carne é pós-queda. Antes, ao homem era ordenado comer os frutos das árvores.
E a todos os animais, desde o leão, ao urso, a vaca, ao leopardo, a tartaruga, todos comeriam a grama do campo. Então não havia cadeia alimentar do homem para os animais e nem dos animais para os animais. Todos viviam em perfeita harmonia. Era muito lindo. Cadeia alimentar é pós-queda. Então Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e diz a eles: de todos os frutos das árvores vocês vão comer, para que vocês tenham sobrevivência, porque vocês são seres físicos. Deus então, quando coloca Adão e Eva no Éden, Ele era 100% provedor de Adão e Eva. Eu queria convidar vocês dois, pastores, pastor, você e sua esposa, pega na mão da Eva, traz ela, quero apresentar a vocês Adão e Eva. Pode ser mais forte ou é inveja? Adão e Eva, bem-vindo ao Éden. Oh meu Deus, Eva toda arrumada, Eva passou no cabeleireiro Hair Center Éden. Então Adão e Eva foram criados por Deus. Deus criou Adão, arrancou uma costelinha dele, desmaia, pá, pronto. Beleza, o menino é bom ator, né? Pegou uma costela, criou Eva, tchum, Eva, né? Que beleza. Se eu tivesse tempo, eu ia fazer uma mensagem agora sobre isso. Não vou entrar nisso. Curiosidade. Deus, escute, a maioria de vocês acredita que Deus fez Eva porque ele se sentia solitário. Não é isso que a Bíblia diz, é o que você interpreta. Se Adão não era caído, ele não tinha pecado, e solidão é fruto de pecado. Deus não criou Eva porque Adão se sentia só. Deus deu Eva a Adão para que Adão cuidasse de Eva, para que ele fosse treinado cuidando de Eva, para que ele se tornasse a semelhança de Deus, para ele aprender que assim como Deus cuida de Adão, do homem, ele cuida da mulher. Outro dia, te provo. Então Deus cria Adão e Eva e diz: bem-vindos à minha embaixada na terra. Vocês têm uma missão pegada. Tem um cara aí chamado Lúcifer, bicho endiabrado, capeta dos brabos. Cutuca o irmão do lado e diga assim: pensa num cara brabo. Cutuca o irmão e diga assim: ele está o tempo todo querendo te pegar, querido. E eu coloquei vocês aqui na terra, essa é a base. Vocês vão multiplicar e nós vamos estender essa base, porque o projeto, escute, eu tenho quase certeza 1000% que você nunca pensou essas viagens, porque tem que ser doido. O propósito de Deus era pegar o Éden e estendendo ele para a terra toda se tornar dele. Então Deus disse: esse aqui é a embaixada, e eu já deixei tudo pronto para você, Adão. Todos os frutos, está vendo? Isso aqui é uma árvore, Adão. Árvore, essa é manga, abacate, laranja, pitanga, açaí. Aí, eu sabia, todas as árvores. O que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. O que é aquilo ali? Árvores. O que é isso aqui? Mais forte. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tudo isso é? Isso aqui é? Isso é o quê? Isso é o quê? Tudo árvore. Então já preparei tudo para você ficar pertinho, barrigudinho, fartinho, faz assim, tem que comer, amém?
Comer, comer, para fortificar. Eu já preparei tudo para vocês. Então eu, Deus, sou 100% provedor de vocês. Uau! Porém tem um detalhe, Dãozinho, vem cá, pega a Evinha, vem cá. É muita árvore, velho. Mas você comer todos esses frutos, vai lamber o beiço. Só tem uma árvore, que é essa que está aqui no meio do jardim. Ela, presta atenção, Eva. Eva, você tem que prestar atenção. Tem uma árvore que também tem um frutor. Só que dessa árvore, vocês estão proibidos em tocar. Eu tive o capricho de colocar aqui, mas vocês não podem. Por que o senhor colocou então se eu não posso? Para testar vocês e saber se com o livre-arbítrio que eu dei a vocês, do mesmo jeito que eu dei a livre-arbítrio ao caído que está aqui perturbando esse lugar, e decidiu não caminhar comigo, eu também não podia criar vocês como robôs. Eu também dei o mesmo livre-arbítrio para vocês, para saber se vocês não vão fazer a escolha errada que eles fez. Eu espero que vocês façam a escolha certa. Então, a árvore está aqui, vocês podem comer de todos, eu preparei todas, você não fez nada, entendeu? Eu sou 100% provedor, e essa você não pode comer. Fechou, Adão? Evinha, fechou? Beleza, de boa, toca aqui, beleza, legal. O tempo passou e os dois curtiram, aí um dia, fica aí Evinha, Adão foi lá para o pé de jabuticaba, está curtindo, curte aí o pezinho de jabuticaba, isso. E quem está aqui, no jardim, no centro do jardim, a Evinha. A Evinha está aqui, curtindo, olhava a árvore, super de boa, né, Evinha? Eu posso só olhar, mas se o papai falou para não comer, quem sou eu para desobedecer? Está tudo perfeito. Mas o tempo foi passando e um belo dia quem aparece? Esse tal Lúcifer caído, endiabrado, chifrudo, ruim, inimigo das nossas almas. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e diga assim: ele está o tempo todo querendo te pegar também, fica esperto, velho. Dá um abraço aí no irmão e diga assim: cuidado com ele, que ele está te rodeando o tempo todo, filho. Fique esperto. Esse desgraçado pensa: vou pegar eles e eles vão ficar caídos como eu caí, porque eles não vão impedir eu ter o meu reino aqui nessa terra, não. Mas ele, conhecedor das leis espirituais, não podia aparecer em espírito. Por quê? Porque isso é lei do espírito, do mundo espiritual. Todo espírito na terra está ilegal, sem legalidade, se não estiver incorporado. É por isso que você que foi do espiritismo, lembra que para uma entidade se manifestar tem que incorporar num animal ou numa pessoa. É por isso que nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e Deus só pode agir na terra através de nós. Isso é mundo espiritual. Até Deus, que é Espírito, habita em nós para fazer algo nessa terra. É muito louco. Então o abençoado, aliás, o abençoado não, o desgraçado, o desabençoado, entra numa cobra, numa serpente, pega um dos animais. Opinião pessoal. Opinião pessoal. Os animais também tinham livre-arbítrio antes da queda, porque Deus julga ela depois. Então ela teve escolha de dizer:
A cobra podia ter, na minha opinião, se você pensar diferente, não muda o conteúdo da palavra. A cobra podia ter olhado para o capeta e falado assim: sai de mim, Satanás. Vai pegar girafa, urso, leão, macaco, morcego. Em mim você não pega não, velho. Mas ela gostou da incorporação. Sentiu uma emoção. Incorporou. E veio Satanás incorporado na cobra. Oi, Evinha. Pode fazer cara de interessado, não vem querer me enrolar não. Isso. Tudo bem, Eva, como é que você está? Acredito eu que antes da queda o ser humano conversava com os animais, porque você não percebe nenhuma dificuldade em Eva ou estranheza de dizer: mas o que é esse animal conversando? Aí Satanás incorporado na serpente diz: Eva, tudo bem? Eva, me diz uma coisa: Deus deu todas essas árvores para vocês comerem, mas Ele não deixou vocês comer só dessa. Por que você não come dessa, Eva? Aí Eva olha para Satanás e diz: porque eu não como dessa? Porque ele disse que no dia em que eu comer eu morro. Eu não posso comer. Eu vou quebrar um princípio, uma regra do meu Criador. Aí Satanás olha para Eva e diz: ele mentiu para você, Eva. Olha a sutileza desse desgraçado. Ele mentiu para você. Na verdade, se você comer, Eva, você não morre. Você se tornará igual a ele. Olhem para mim. Fica aí, Evi. Fica aí, Adão. Tudo que o diabo queria é tirar Adão e Eva do jardim, que é uma extensão do céu, aonde Deus era 100% provedor. Tudo que Adão, tudo que Satanás, por favor, irmão, não se distrai com nada, olhe para cá. Tudo que Satanás queria, ela levar Adão e Eva a entrar no mesmo estado e na mesma condição que ele tinha caído, porque Satanás, ao cair e sair do céu, ele se tornou 100% desprovido de Deus, 100% ausente de Deus e 100% provedor de si mesmo. Olha esse princípio estabelecido hoje numa das principais ideologias que invadem a terra, chamada humanismo. O homem é o centro provedor de si mesmo, não existe Deus, o homem vive sem Deus. Isso é síndrome de Lúcifer. Somos seres criados e 100% dependentes de Deus. Então Satanás pensa: se esse lugar é a embaixada do céu, e ele quer estabelecer esse lugar para tomar a terra de mim, e eu me autodenomino dono desse lugar, eu vou tirar eles da condição que eles estão, e vou deixá-los na mesma condição que eu. Então Satanás diz para Eva: Eva, Deus mentiu para você. Se você comer desse fruto, Eva, na verdade você se torna igual a Deus. Ora, por favor, olhe para mim. Isso é muito importante, você ter essa revelação. Acredito que você nunca, talvez uma boa parte de vocês não tinha pensado sobre isso. Ao contrário do que você acha, Eva não caiu porque comeu o fruto. Não. Eva comeu o fruto já caída. Ela não comeu e caiu, ela já comeu caída. Por quê? Quando Satanás diz para ela: se você comer o fruto, você se torna igual a Deus, ela também deseja ser igual a Deus, como ele desejou ser igual a Deus e se levantou contra Deus e foi expulso do lugar de Deus. Ela deseja a mesma coisa, porque ele induz ela a isso,
Mas ela, com livre-arbítrio, decide, com livre-arbítrio, podia ter dito: eu não quero isso, eu não quero ser igual a Deus, eu entendo que eu sou criatura de Deus e Ele é o meu Deus e provedor. Mas ela deseja ser igual a Deus, e isso leva ela a comer. Ela come já caída. Quando ela come, aparece o Adão, o marido. Ele chega e ela conta a parada. Ele diz: não acredito que você fez isso. Você comeu? Você não lembra? Deus disse para não comer. Nós podíamos fazer qualquer coisa, cambalhota, comer, chupar manga, comer o caroço, comer o que quisesse, mas essa não era para comer. Aí Eva olha para ele e fala assim: mas deixa eu te contar por que eu comi, cara. A cobra apareceu aqui, incorporada pelo caído, e me contou algo que Deus escondeu de nós. Ela disse que se eu comesse, eu me tornaria igual a Deus, eu não ia morrer não. Quando Adão ouve isso, ele fala: o quê? Virar é Deus? Legal, hein, mano? Opinião de cabeceira de cama, tá bom? Se Adão tivesse olhado para Eva e falado: pirou, mulher, chupou droga, pecou, se vira, eu não vou comer. Se ele tivesse falado, porque também tinha livre-arbítrio, eu não entro nesse enrosco que você entrou, minha opinião de cabeceira, Deus tinha matado essa Eva, porque tinha mais um monte de costela para fazer outra, tinha feito mais outra. Mas o bichinho gostou da ideia de querer ser igual a Deus, foi lá e chupou a frutinha, até lambeu os beijos. Também quero ser igual a Deus. Quando os dois comem do fruto, querendo o que, gente? Todos juntos, 1, 2, 3. Querendo. Levante as duas mãos aos céus. Diga assim: eu não fui chamado para ser igual a Deus, para ser Deus. Fui chamado para viver como filho de Deus, dependente de Deus, suprido por Deus, porque Ele é Deus. Quem pode dar o melhor aplauso ao Senhor? Quando os dois caem, quem aparece? Deus. Quem aparece? Deus aparece. Caiu a casa, playboy. Deus aparece. Conhece toda a história? Vai pôr roupa, bababá, lá. Aí Deus diz: cara, eu não acredito que você fez isso. Eu deixei vocês suprido de tudo. Eu sou 100% provedor de vocês. Mas estabeleci uma regra: não toque nesse fruto. Eu queria que toda a igreja falasse com a melhor forma e autoridade possível. Diga assim: os frutos, diga, os frutos das árvores representavam o elemento de sustentabilidade. Diga assim: a sustentabilidade, a provisão do homem era os frutos das árvores. Está claro isso? Amém ou não? E quem era 100% provedor? Quem plantou as árvores? Deus era 100% provedor do homem. Mas ele vem e quebra uma regra e come uma fatia, um percentual de tantas árvores e tantos frutos. Ele vem e come exatamente um dos frutos de tantos que tem, que não era para comer, e quebra uma regra do Criador. Então Deus olha para ele e diz assim: você vai pagar por isso. Então Deus vem e começa a tratar com os 4 envolvidos. Ele vem para a cobra. Acredite, cobra tinha pernas.
Você agora vai passar, como você permitiu o diabo incorporar em você, por isso daí vem a minha ideia e a minha teologia de que o animal tinha livre-arbítrio. Você, senão Deus não julgaria. Você agora vai passar a rastejar o resto da vida e põe inimizade entre você e a mulher. Aí Deus vem para Satanás, o envolvido principal. Ele olha para Satanás e diz assim: desgraçado, de novo você conseguiu seduzir a mulher e o homem. Legal. Só que olhe para mim. Deus, estabelecedor e conhecedor de todas as leis, sabia que para agir precisaria de um corpo. Então ele olha para Satanás e diz: fica tranquilo, querido. Um dia lá na frente eu vou voltar. Vou entrar dentro de uma mulher semelhante a essa. Vou nascer e vou pisar sua cabeça, desgraçado. Você vai pagar o que você fez. 4.000 anos lá na frente, Maria, virgem, desposada de José, fica grávida do Espírito Santo. Por que não fica grávida da relação sexual? Porque numa relação sexual há mistura de sangue. Mas quando Jesus opinião minha de cabeceira de cama, Jesus, isso não é opinião, Jesus é encarnado na mulher, ela fica grávida do Espírito Santo. Na minha opinião, Jesus entra, pensa antes de me rejeitar, ele entra dentro do sêmen. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele experimentou tudo. Ele não foi um feto já pronto, colocado. Ele foi gerado ele entrou, ele viveu tudo que um homem vive. Por isso ele era 100% homem por ter passado, mas ao mesmo tempo era 100% Deus, porque era o próprio Deus incorporado, encarnado num feto. Foi cresceu o coração, que é o primeiro órgão do corpo a ser formado, foi crescendo, e ele estava ali dentro de tudo aquilo. Agora escute, durante 9 meses que uma mulher está grávida de um filho, tudo da mulher se mistura ao filho, menos o sangue. Então nasce o segundo Adão. Como não houve contaminação de sangue, ele nasce novamente. Por isso Jesus é chamado segundo Adão, puro sangue. Agora pronto para resgatar os Adões e as Evas caídas. Olhe para mim. Estamos indo para o fim. Então agora Jesus nasce, derrama o seu sangue puro, pisa a cabeça do diabo, tira as chaves do inferno, e agora nós somos resgatados. Agora escute, olhe para cá. Agora Deus vem para Adão, deu o tratamento com o animal, com Satanás. Agora vem para Adão e diz, vem para Eva e diz: Eva, você agora vai menstruar, vai pagar pelo que você fez. Se tiver uma mulher perto de você, diga assim: está entendendo, amada? Conviva todos os meses com essa coisa. Você vai menstruar, você vai ter dores de parto, você agora vai se sujeitar ao seu marido, e vem todas as pegadas. Aí olha para Adão e diz: e você, lindão? Aqui dentro do meu jardim você era 100% provido por mim. Agora que você mexeu no que não era para mexer, pega na mão da Eva, você está fora do meu jardim. Agora eu não serei mais o seu provedor. Agora, Adãozinho e Evinha, vocês são provedores de vocês mesmos. Lá no meu jardim, eu era 100% provedor de vocês.
Eu plantei todas as árvores, eu te abençoava, eu te fazia de tudo, você só administrava comigo, e agora, aqui, fora do meu jardim, vocês estão na mesma condição de Lúcifer, vocês se tornaram provedores de vocês mesmos. Abra suas duas mãos e olhe para cá. Quando você quebra regras, você para de ser provido por Deus e se torna provedor de si mesmo. Com as mãos abertas, olhe para mim. Olhe para cá e preste atenção no que eu vou te mostrar. Você está vendo isso que eu tenho na minha mão? Dinheiro. Olhe para cá. O que isso representa? Elemento de sustentabilidade. Para você comprar frutas na quitanda, você precisa de dinheiro. Para você comprar legumes, você precisa de dinheiro. Para você comprar arroz e feijão, você precisa de dinheiro. Para você pôr gasolina no seu carro, você precisa de dinheiro. Para você vestir essa roupa que você está vestido, você precisa de dinheiro. Para estar nessa cadeira sentado, foi dinheiro. Para essa luz estar acesa, precisa de dinheiro. Ou seja, tudo o que você precisa para sustentabilidade, para sobrevivência, você precisa de dinheiro. Então, dinheiro hoje é o elemento de sustentabilidade. Então o dinheiro estava lá no Éden, representado pelos frutos que eram os elementos de sustentabilidade. Desde o Éden, uma fatia, um pouco desse elemento de sustentabilidade não se come, se deixa para Deus. Então, desde o Éden, o dízimo, as primícias e as ofertas já estavam lá. Antes de Deus criar o homem e a mulher, o ser humano, Deus criou o elemento de oferta. Enquanto Adão e Eva estavam dentro do Éden, obedecendo, não comer do fruto, eles tinham acesso a 100% da provisão de Deus. Quando eles comem o fruto, eles são tirados do Éden e passam a ser provedores de si mesmo. Entenda algo: os frutos eram o elemento de provisão. Sempre, olhe para cá, sempre um percentual do elemento de provisão que cai nas suas mãos todos os meses, não come, é de Deus. Por isso você recebe o seu salário, ou você tem um negócio, como eu tenho 3 empresas, eu fecho os meus lucros todos os meses, eu tiro as primícias, tiro os dízimos e tiro as ofertas, porque se eu comer e usar tudo, eu cometi o mesmo pecado que Adão e Eva, me tornar provedor de mim mesmo, e saio do jardim, que é o lugar da provisão. Então olhe para mim, abre as mãos e olhe para cá. Você pode passar os próximos 10, 15, 20 anos como crente, entrando por essas portas, sendo alimentado aqui na casa de Deus, e não entregar nunca um dízimo, nenhuma primícia. Só tem um detalhe: para de pedir para Deus. Pede mais nada. Para de ficar orando: Deus me abençoa, Deus põe a sua mão, Deus me dá o suprimento, Deus me abençoa no trabalho. Para. Porque comendo o elemento que não é para comer, você já está autoafirmando: eu não preciso de Deus, eu sou provedor de mim mesmo. A única forma de você ter Deus como seu provedor é não tocando nesse percentual do elemento de provisão que Ele já estabeleceu antes de você nascer, que não se toca. Então, quando você recebe seu salário, irmão, está ficando pesado o sermão? Está contrariado? Levanta agora para ir embora, para a gente ver quem é. Você recebe seu salário, ok? Você pensa: tiro as primícias, tiro os dízimos, as ofertas, e vou dar a Deus,
Quando você faz isso, você está fazendo uma declaração no mundo espiritual: eu não sou como Adão e Eva caído, eu não sou como Lúcifer, eu preciso de Deus como meu provedor. Eu não vou tocar no que não pode ser tocado. Então eu vou separar e vou entregar a casa de Deus, meus dízimos, ofertas e primícias. Então agora Ele vai prover tudo o que eu preciso. Mas quando você recebe seu salário, fecha seus negócios, e você pega os seus ganhos e pensa: não, esse mês eu não vou dizimar não, nem primiciar. Esse mês eu vou comer tudo. Você se tornou a imagem de Lúcifer e de Adão e Eva caído. Você está dizendo: eu não preciso de Deus provedor, eu me viro sozinho, eu sou autossuficiente. Escute, não saia do seu lugar, olhe para cá. Pode passar o resto da sua vida como crente, não dizimando, irmão, nem primiciando. Pare de orar, suas orações são vazias, porque Ele já disse que se você tocar, você não vai ser abençoado, já está escrito. Pare de jejuar, filho, você não está jejuando, você está passando fome, porque não tem jejum e oração que resolva infidelidade. Infidelidade só se resolve com fidelidade. Enquanto você insistir, não entregar as primícias, não dizimar, não ofertar, você está dizendo: eu sou provedor de mim mesmo, não preciso de Deus, eu faço uma carreira solo na área financeira, eu me viro, não preciso de você, Deus, não preciso do Éden, não preciso de ter acesso à sua provisão, eu sou provedor de mim mesmo. Mas quando você olha para esse percentual representado por essa árvore que dava frutos, que eram frutos, lembra, eram frutos, e você diz: eu não vou comer isso. Eu posso estar passando a luta que eu estiver passando. Olha, eu estou passando uma luta difícil, mas eu não vou usar os dízimos. Os dízimos é do Senhor, os primícias são da casa de Deus. Eu vou ofertar. Quando você faz isso, você está fazendo uma declaração no mundo espiritual: eu continuo acreditando, Deus é o meu provedor. Eu não caminho sozinho, Deus está comigo. Quem pode dar o melhor aplauso, brados de vitória, assovios, tem uma manifestação diante de Deus. Diga comigo assim: os frutos o fruto da árvore, mais forte, que não se podia comer, representam um percentual do elemento de sustentabilidade que não se come, mas se deixa ao Senhor. Escute, que o Espírito de Deus traga revelação a você agora. Olhe para mim com os olhos desejosos de Deus. Olhe para cá. Antes de Adão e Eva nascerem, isso é muito louco, Deus já tinha criado o elemento de entrega. Oferta, dízimo, primícias, nasceu antes de nós. E quando você não respeita esse princípio, você se torna provedor de você mesmo e sai do lugar da provisão. Bem rápido, olha para cá. Pastor, como eu posso ser um primiciador? Primícias é uma oferta que representa primeiros resultados. Quando eu voltar aqui em fevereiro, nós vamos ter uma ministração, se Deus quiser, só sobre primícias, bem detalhada. Eu não consigo fazer isso agora, mas se você quer viver esse princípio, você pegue o que você ganhou no mês de trabalho, divida por 30, descobriu quanto você ganhou no seu primeiro dia do ciclo de trabalho de 30 dias. Separe esse valor do seu ganho e entregue: isso é minha oferta de primícias. Do que ficou, pegou o ganho, tira, se você é trabalhador, o seu salário, se você tem negócio, do seu lucro,
você tira o primeiro dia do ciclo de 30 dias, isso é primícia. Do que ficou, você tira os 10% dos dízimos, daí para frente são ofertas. Quando você tira as primícias, quando você tira os dízimos, você está dizendo, e entrega, você está dizendo: Deus, sabe, eu trabalho para caramba, eu sei que a coisa não está fácil, mas eu estou trabalhando, estou fazendo a minha parte, mas eu não estou sozinho, Deus, não. O Senhor está comigo, eu tenho cumprido o princípio, o Senhor está comigo, eu não faço um caminho solo, o Senhor é o meu provedor, o Senhor vai me abençoar. Dizimar, primiciar é ter fé e acreditar que Deus com você vai fazer mais do que você ficaria com tudo, fazia sozinho. Aí, olhe para mim. Todos nós, Adões e Evas caídos, estamos fora do jardim da provisão. Mas o segundo Adão não caído entrou dentro de Adão e Eva caído. Pá, pá. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o segundo Adão, chamado Jesus, entra dentro de você. Vou repetir, você um dia recebeu o segundo Adão, chamado Jesus, dentro de você. Quem pode celebrar? Aí esse segundo Adão que entrou dentro de você, Adão caído e você, Eva caída, que estavam fora do lugar da provisão, ele entrou dentro de você, pega vocês pela mão e diz: vou levar vocês de volta para o meu lugar da provisão. Eu vou levar vocês de volta para o lugar da provisão. Eu vou tornar-se provedor de vocês. Quando eles chegam na entrada do jardim, tem um querubim. Deus coloca um querubim com espada em movimento. Está na sua Bíblia. E ele deu uma ordem: nunca mais ninguém pisa esse lugar da minha provisão. E Adão e Eva querem entrar. O querubim disse: aqui não entra, eu tenho uma autoridade para não entrar. Ó, é muito louco a Bíblia, não é? Fica aí. Por que Deus coloca um querubim? Pensa. Satanás era o quê? Querubim. Por que ele entrou antes? Porque provavelmente não era um querubim que estava lá. E agora Deus vem e põe alguém na mesma patente. Agora você não entra aqui, cara. É louco, velho. Eu chupo Bíblia, irmão. O querubim diz: aqui você não entra. Lúcifer não entra mais aqui. Só que quando o querubim para os dois na entrada do caminho que vai ao jardim, o segundo Adão, dono do jardim, diz: querubim, deixa os meninos passar, é eu que estou com eles. Pode deixá-los entrar. Vem de novo para o meu lugar da provisão. Bem-vindo, eu quero prover vocês de novo. Você pode ficar de pé? Fique de pé. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Diga com autoridade. Eu quero ver você falando com autoridade. Diga assim: você pode. Diga com força, diga assim: querido, você pode estar no lugar da provisão. Quem pode bradar de vitórias? Pode ser mais forte. Assovios, aplausos, brados de vitória. Aí Deus chega para Adão e Eva e diz: como eu desejei vê-los de volta, eu os criei para ser provedor. A semelhança do filho pródigo que vai embora da casa do pai. Ele era totalmente provido. Se você está aqui hoje, me deixa ser boca de Deus para você. Olhe para mim, por favor. Você está aqui hoje e os seus desejos carnais
sua incredulidade, sua falta de fé. O próprio diabo tem induzido você a não ser um dizimista, a não ser um primiciador. Se eu dizimar, como é que eu vou fazer? Se eu primiciar, como é que eu vou fazer? Se você talvez venha meses não dizimando mais, faz meses que você não dizima, faz meses que você não primicia, suas ofertas são mirradas. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: é tempo de você voltar ao jardim da provisão. Põe sua vida em ordem. Deus olha para Eva e Adão diz: como eu fiquei triste. Eu via vocês lá fora, caminhando sozinho, lutando feito louco, tentando plantar num lugar que tem hora que chove, tem hora que não chove, tem hora que tem abrolho, tem hora que não tem. Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não podia. Eu ficava limitado, eu não podia fazer, porque a única forma de eu te abençoar, Adão, é estando no meu lugar da provisão, é acreditar que eu sou Deus, que eu vou te abençoar. Eu estou te trazendo de volta, Adão. Agora pega a sua esposa e vem aqui. Adão, está vendo esse fruto? Cara, não pisa mais na bola, velho. Não come mais ele. Recebeu os seus ganhos. Pega o dízimo, pega as ofertas, pega as primícias e entrega na minha casa. Acredita, eu vou ser provedor de vocês. Vocês vão ter autoridade para entrar e dizer ao inferno, à economia: Deus é meu provedor, eu creio em milagres, Deus vai mover milagres da minha vida. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Feche os seus olhos. Eu queria pedir, pelo menos em respeito a Deus, que você não fosse embora. Pelo menos em respeito a Deus. Se a seleção brasileira estivesse jogando aqui na final e tivesse prorrogação, você não sairia desse lugar. Quem é Deus para você? Eu não estou vendo ninguém sair, só estou adiantando uma possibilidade do inimigo roubar você. Feche os seus olhos. Escute o que eu vou falar para você agora. Deus deseja ser seu provedor, querido. Mas a única forma de você tê-lo como provedor é não comendo o fruto que não é para comer. O Senhor diz na sua palavra: trazei-me os dízimos e as primícias à minha casa e me provai se eu não vou abrir as janelas dos céus e te abençoar sem medida. Talvez você está aqui hoje, com todo carinho eu quero te dizer: você não tem entregado os dízimos. Talvez foi dizimista um dia, mas há muito tempo vem negligenciando essa área. Talvez você nunca foi um primiciador. Parou. Suas ofertas sempre são mirradas. Você não entrega o melhor a Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para ser um profeta dele na sua vida. É tempo de restauração para esse povo. É tempo de restauração para a sua vida. Assim como Zaqueu um dia, diante de uma revelação de Jesus, pôs sua vida em ordem. Põe sua vida em ordem hoje. Talvez você veio para cá nem disposto a dizimar, mas Deus falou com você e você vem roubando nos dízimos, vem sendo infiel nas primícias. Você vai ter oportunidade nesse momento de colocar sua vida em ordem e sair daqui decidido: meu nome é fidelidade. A partir de hoje eu quero ter Deus como provedor. Eu não quero fazer um caminho solo sozinho. Eu quero estar com Deus nessa área da minha vida. Senhor, receba os dízimos. Obrigado, queridos. Receba as primícias. Receba as ofertas dos teus filhos nesse lugar. Leva os seus filhos para um lugar onde o Senhor pode mover sobre eles. Sabe, querido, Deus te ama demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vivemos dias difíceis no Brasil e talvez vocês aqui em Fortaleza tenham sentido a crise. Mas deixa eu dizer, quando você está em Deus,
Ele vai ser seu provedor, de alguma forma Ele vai mover na sua vida. Creia nesse Deus, e eu chamo a existência milagres do céu sobre a sua vida. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça nesse momento, com seus olhos fechados. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça. Deus, na mente dos teus filhos aqui é onde acontece o campo de batalha de cada um dos teus filhos é na mente. É na mente que eles são vencedores, ou é na mente que eles se tornam derrotados? E Satanás muitas vezes está lançando setas, como diz a tua palavra em Salmos, dardos inflamados, setas que voam de dia e de noite. A tua palavra diz que Satanás induziu o rei para levantar um censo, para Davi levantar um censo em Israel, trazendo incredulidade. Deixa eu dizer, tudo que o diabo faz o tempo todo é trazer incredulidade para você não dizimar, para você não primiciar, para você não ofertar. E tudo que ele deseja é isso, porque se ele conseguir te levar a não dizimar, a não primiciar e ofertar, você sai do lugar, da posição de ter Deus como seu provedor. E é tudo que ele deseja, para que você fique igual a ele. Você não foi chamado para viver igual a Satanás, ausente de Deus, desprovido de Deus. Você foi chamado para ser provido por Deus, suprido por Deus. Senhor, receba nessa noite os dízimos, as ofertas e as primícias, e que haja quebrantamento nos corações. Com as mãos sobre a sua cabeça, diga assim: eu declaro. Todos bem firme, diga: eu declaro que eu serei fiel ao Senhor nos princípios da sua palavra. Diga: serei primiciador, dizimista, ofertante, porque eu quero Deus como meu parceiro, meu provedor na minha vida financeira. Quem pode dar o melhor aplauso e brados de vitória ao Senhor?